Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início hoje a mais um estudo aqui no canal Aliança Perpétua. E o nosso estudo de hoje será no livro do profeta Obadias. Antes eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos que por favor inscrevam-se no canal. Deixe o seu like e compartilhe os estudos, as orações, para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar início a esse estudo. O profeta Obadias é o livro com apenas um capítulo. Então vamos dar início. Versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Irmãos, lembra do nosso estudo do profeta Naum, de como Deus usou Nínive para falar da grande Babilônia, de como ele usou o rei da Assíria para falar do anticristo? Deus ele faz o mesmo através de Edom. E aqui quando ele diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, já é uma conexão com o profeta Daniel, no capítulo 8 e também no capítulo 7, que vai falar do mesmo personagem, e diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Lembra do que vimos lá no livro de Obadias? Eis que te fiz pequeno entre as nações, e a soberba do seu coração te enganou, por causa da destruição que ele causava? Veja, surgiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Irmãos, o sacrifício diário ao qual ele tira é a pregação do Evangelho. Porque o sacrifício diário na lei era sacrificar o cordeiro no altar de bronze fora do tabernáculo, e entrando no tabernáculo, então seria organizado os 12 pães da preposição, que representam as 12 tribos de Israel. E se os irmãos viram o nosso estudo sobre as duas casas de Israel, vão ver que quando se fala
das 12 tribos de Israel não está se referindo somente aos judeus, mas está se referindo ao Israel espiritual, o Israel de Deus, que são todos aqueles que começam a fazer parte de Israel através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que são filhos de Abraão não segundo a carne, mas segundo a promessa. Então, se os irmãos não viram o estudo das duas casas de Israel, procurem no canal, vai trazer muita edificação para os irmãos. E depois de preparar os pães da preposição, tinha que colocar em ordem o candeeiro com as 7 lâmpadas. Era necessário limpar os 7 candeeiros, derramar azeite sobre eles e acender o fogo. E então entrava-se no santo lugar, no altar de ouro, para oferecer incenso, que representa as orações dos santos. Os 7 candeeiros, eles representam a plenitude do povo de Deus, porque eles representam as 7 igrejas, em Apocalipse, no capítulo 1. Assim também como representam os 7 Espíritos de Deus, porque a plenitude do Espírito Santo, ela é derramada sobre a igreja do Senhor. E o acender a chama é trazer o avivamento para o povo. Então esse sacrifício diário, ele representa a pregação do Evangelho, que vai despertar as pessoas para o reino de Deus, que vai limpar a vida delas do pecado através da instrução e da correção, para que vivam não na carne, mas no espírito, para alertar as pessoas e prepará-las para os últimos dias, ensinando as profecias. Então, quando fala que esse chifre pequeno, ele retirou o sacrifício diário, é porque o anticristo, ele fará cessar a pregação do Evangelho e ele vai perseguir o povo de Deus e ele conseguirá vencê-los, porque ele receberá autoridade nesse tempo para isso. Por isso que em Obadias diz: eu te fiz pequeno entre as nações, mas a soberba do seu coração te enganou, por causa de toda a autoridade que ele recebe e de tudo que lhe é permitido fazer, e de como ele prospera em seu mau caminho, até que chegue o tempo em que ele deverá ser julgado, no final dos 3 anos e meio finais. A conclusão dos 7 anos da profecia de Daniel, porque ele assume o poder e a autoridade não no início dos 7 anos, mas na metade. Então, o chifre pequeno, ele assume a sua autoridade e ele mata as testemunhas do Senhor, persegue o povo santo, faz cessar a pregação do Evangelho e causa muita destruição na terra. Mas quando chega o tempo determinado, o final dos 3 últimos anos e meio, então ele será julgado. Continuando, profeta Malaquias, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação,
e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então veja o que o Senhor diz sobre a terra de Edom, que Edom, tanto nós vimos representando o anticristo, como a sua terra representando a grande Babilônia, será destruída, e se tentarem reedificá-la, não a conseguirão, porque o Senhor a tornará a destruir, porque eles serão conhecidos como um povo contra quem o Senhor está irado para sempre, uma terra de perversidade. Veja o que diz Isaías 34, do verso 5 ao 10. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Irmãos, essa palavra, povo que destinei para a destruição, não quer dizer que antes da fundação do mundo, quando ninguém tinha obra nenhuma, que Deus olhou para eles e falou: esse povo vai ser mau e eu vou destinar eles para destruição, como os calvinistas costumam dizer. Mas aqui Deus fala com respeito a todos aqueles que farão aliança com a besta. Esse povo destinado para a destruição é o povo que rejeita a palavra de Deus. Deus não destina ninguém antes da pessoa nascer. Deus não olha para uma pessoa e fala: você vai para o inferno, não importa o quanto você tente ir para o céu, você não vai conseguir. Infelizmente, o calvinismo ensina isso e isola textos para dar a entender ao povo isso. Porém, a própria palavra do Senhor, no próprio livro do profeta Isaías, Deus ele fala: todos os dias eu estendi a mão a um povo rebelde que anda segundo seus próprios pensamentos, um povo que não dá ouvidos à voz de Deus, um povo que rejeita a palavra do Senhor. Paulo, ele usa esse texto em Romanos 10, dizendo: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Também é essa carta de Paulo, que eles usam para falar da predestinação e ignoram todo o seu contexto, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, irmãos, a decisão é nossa. Deus não interfere na decisão do homem. Deus, ele permite que cada um tenha o seu direito de escolha intacto, de modo que a pessoa é que vai decidir se ela quer a vida ou se ela quer fazer parte do povo que está destinado para a destruição. Porque todos aqueles que rejeitarem ao Senhor e aceitarem a besta estarão destinados para essa destruição.
Continuando, a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. A mesma condenação que temos para a grande Babilônia. A sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Fogo e enxofre a destruirão. Vejam o que diz o profeta Jeremias. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que leves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Lembra dos 7 cálices da ira de Deus? No final do Apocalipse, Apocalipse 16, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Em Apocalipse 18, o Senhor manda que seu povo fuja da Babilônia, para não se fazer participante dos seus flagelos, porquanto os pecados da Babilônia chegaram até os céus. A mesma coisa que Deus diz a respeito dos pecados de Sodoma e Gomorra no Gênesis. E lembra do que lemos em Isaías 34? Os seus ribeiros se tornarão em piche e o seu pó em enxofre. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram destruídas com fogo e enxofre. Assim também o anticristo, a besta e o falso profeta, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E a grande Babilônia será queimada, e a sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, vejam o que Deus tem nos mostrado logo no início desse estudo. Grandes revelações acerca de coisas futuras. Continuando diz Obadias,
a partir do versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então veja o porquê da sentença de Edom, porque eles se voltaram contra o povo de Deus no dia da angústia. Lembra do nosso estudo que o dia da angústia fala da grande tribulação e de como o anticristo ele se volta contra Israel e toda a destruição que ele causa? Como diz o profeta Zacarias no capítulo 14, metade da cidade será tomada, saqueada, as mulheres forçadas. Então, o anticristo, a besta, vai causar muitas destruições em Jerusalém. E por isso a sentença dele é ser exterminado, como diz o Senhor. Ezequiel 35, a partir do versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir. O monte Seir é o monte Esaú, ou a terra de Edom. E profetiza contra ele. Diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada,
no tempo da calamidade do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu te fiz sangrar, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada, em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Viram, irmãos? Por causa da violência feita a Jacó, a Israel, encherei os seus montes de traspassados. Lembra do nosso estudo de Naum no capítulo 3? Mortos sem fim tropeça a gente sobre os mortos? Por causa da violência feita contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Porque o anticristo, ele destruirá Jerusalém, mas ele também perseguirá o povo santo. Não somente o povo de Israel, mas sim a igreja de Cristo. Quando fala o povo santo, não está falando somente de israelitas, segundo a carne, mas estamos falando de israelitas segundo a promessa, que são aqueles que fazem parte da casa de Israel pelo Espírito e não pela carne, pela promessa através de Jesus Cristo e não por carne e sangue. Então, meus irmãos, em um ponto a profecia fala sim da destruição de Jerusalém, a terra de Jerusalém, mas por outro ponto também fala da perseguição a todo o povo de Deus, a todo o Israel de Deus. Por isso que é importante entender o momento da fuga para o deserto e não ficar com esse pensamento de que a igreja será arrebatada antes, não passará por nada disso. Se ficarmos com esse pensamento, seremos pegos de surpresa. Então, irmãos, nós devemos nos preparar da palavra, porque aqui, quando fala da perseguição ao povo de Deus, está falando a todo o seu povo, a plenitude do povo dele, e não somente ao Israel na carne. Então, nós precisamos compreender estas coisas para não sermos enganados e não ficarmos dormindo e sermos pegos de surpresa por esse tempo e não termos força para lutar. Nem sabemos como agir ou o que fazer, mas devemos aproveitar as revelações da palavra para entender como agir, o que fazer e como resistir nesse tempo. Porque o Senhor levará o povo dele para o deserto. Procure o estudo no canal da Igreja no Deserto, o estudo de Apocalipse 12. Os irmãos vão ver que estudo maravilhoso e como Deus traz edificação, mostrando que Ele estará cuidando sim do seu povo e que Ele estará sim separando os rebeldes dos fiéis. Então,
Vamos atentar para a palavra e não, ao invés de ficar só atrás de doutrinas de homens que são agradáveis aos ouvidos, mas sim se preparar para o tempo da batalha e estar prontos para lutar em toda e qualquer situação. Amém, meus irmãos? Continuando, a palavra diz em Isaías 63, versículo 1 e 2: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Vamos ver quem é esse, meus irmãos. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, vestidos de vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves do céu se fartaram com suas carnes. Quem é esse que pisou o lagar da ira de Deus?
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua vinda para julgar a besta e o falso profeta, para dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos, os grandes, os pequenos, todos aqueles que rejeitaram a besta e não aceitaram a sua marca, para as testemunhas de Jesus, todos aqueles que são dignos de fazerem parte da primeira ressurreição e se tornarem reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, veja que o tempo em que o Senhor julgar, o tempo em que Ele vier, será para executar juízo contra a besta, para ressuscitar aqueles que estiverem mortos e transformar em corpo glorioso todo servo de Deus, todos aqueles que forem dignos de serem reis e sacerdotes de Cristo, como está escrito em Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre ele não tem poder a segunda morte, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Agora os restantes dos mortos, que não forem dignos de serem reis e sacerdotes, ressuscitarão apenas depois dos 1000 anos, quando se assentar o tribunal do trono branco. Continuando o texto aqui, para que possamos finalizar, Obadias, a partir do versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades, suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião e para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Dia do juízo, restauração de Jerusalém e início do reino milenar de Cristo Jesus. Ezequiel 25, do 12 ao 14. Assim diz o Senhor Deus:
Visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Lembra que Jacó e José serão fogo e chama que consumirão o restolho, que é Esaú? Deus executará a vingança por intermédio do seu povo. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Isso é o que vai acontecer com a besta e o falso profeta e todo o seu exército. Porque quando Cristo voltar e entregar o galardão aos seus servos, o Senhor e o seu povo executará juízo contra a besta e o falso profeta, contra a grande Babilônia. Salmo 69, versículo 35 e 36. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Reedificação de Israel após o juízo da besta, após ser julgado o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta. A reedificação. Lembra que eu falei da diferença da Babilônia para Israel? Que embora Israel fosse comparado com prostituta, Israel será reedificada? Porém, a grande Babilônia nunca mais será reedificada. E como vimos aqui nas profecias de Edom, ainda que ela tente se remontar como a águia, ainda que tentem reedificá-la, será novamente destruída. Isaías capítulo 1, versículo 26 e 27. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Salvadores virão a Sião, como lemos no livro de Obadias. Para finalizar, Isaías 52. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Retorno é somente por aquele que já esteve no lugar. Então aqui está falando da segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele retornar para executar juízo sobre a terra e dar galardão aos seus servos. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém,
porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Irmãos, esse é o estudo que nós tínhamos para hoje. Viram que estudo maravilhoso o Senhor tem para nos dar? Ele fala assim do domínio da besta e da destruição que ela vai causar. Mas ele também dá detalhes do dia da vingança, o dia que ele voltará para executar juízo sobre a besta e entregar galardão aos seus servos, dar início ao milênio do reinado de Cristo, onde haverá a restauração de todas as coisas, como Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que os céus recebem o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos começar essa restauração restaurando o Evangelho de Cristo, restaurando verdadeiramente a palavra da profecia e não somente querendo transformar a palavra do Senhor em palavras de Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, e até mesmo querer anular profecias para falar de bênçãos. Mas vamos falar aquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra diz. Deus tem promessas sim para nós nesse tempo e tem bênçãos para derramar sobre nós. Mas Ele também quer edificar o seu povo através da profecia. Ele quer edificar o teu povo através do crescimento na fé e no entendimento, para que o seu povo chegue ao pleno conhecimento de Cristo e esteja pronto para os dias futuros. Porque Deus ele não deixou a sua palavra para os ímpios, mas se o ímpio se arrepender e fizer parte do povo de Deus, então ele faz parte desta palavra de edificação para estar pronto para a batalha e não perder a sua coroa. Então vamos lutar firmes no Senhor, lutar contra a carne, viver no Espírito, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, crucificar a nossa carne com suas paixões e viver a fé que atua pelo amor, guardando os mandamentos de Deus e sendo fiel à sua palavra. Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo. E grande é o galardão daqueles que não abandonarem a confiança. Meditem nesse estudo que fizemos hoje. Caso você não seja inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Convide-os a se inscrever no canal e vamos trabalhar juntos para que o canal cresça e vidas sejam edificadas cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.